Bom dia a todos, aos senhores jornalistas, ao restante da audiência, os nossos agradecimentos. Meu nome é Chico Damaso, eu sou assessor de comunicação do Observatório Obstétrico e a gente agradece muito a presença de vocês aqui para acompanharem essa coletiva sobre a metodologia de computação de dados da mortalidade materna no Brasil e lacunas que existem, enfim. Hoje a gente tem aqui pelo Observatório Obstétrico as coordenadoras, né, do observatório, as doutoras Rossana Puntinelli Vieira Francisco, professora associada da disciplina de obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP, e a doutora Ágata Rodrigues, professora adjunta do Departamento de Estatística da Universidade Federal do Espírito Santo, as quais eu chamo para assumirem a coletiva, enfim, se apresentarem, dar um olá a vocês e iniciarem a apresentação. Encerrada a apresentação, a gente abre para as perguntas dos jornalistas e vamos tentar ser o mais objetivo e consistente possível para que todos recebam boas informações e possam trabalhar bem e fazer repercussões bem interessantes. Muito obrigado mais uma vez, doutora Rossana e doutora Ágata, por gentileza. Olá a todos, bom dia. É um prazer imenso receber vocês aqui para a gente compartilhar um pouco do nosso trabalho do Observatório Obstétrico Brasileiro. Eu sou Rossana, eu sou obstetra, e o que a gente apresenta para vocês aqui é uma parceria de algumas universidades e uma parceria muito grande, multidisciplinar. Quem vai estar começando a falar com vocês é a Ágata, que vai se apresentar e vai começar, então, a nossa apresentação dos dados. Olá, pessoal, bom dia a todos. Eu sou a Ágata Rodrigues, eu sou professora no Departamento de Estatística da Universidade Federal do Espírito Santo, como o Chico bem nos apresentou, e eu vou começar a contar um pouco para vocês tudo o que a gente tem feito e trabalhado no Observatório Obstétrico Brasileiro, em especial os resultados dessa nossa pesquisa atual sobre o óbito de gestantes e puérperas nos últimos anos, no Brasil. Então, na verdade, a gente tem mapeado os dados desde 96, mas nessa apresentação a gente vai falar dos últimos anos, né? Então, essa pesquisa, o Observatório Obstétrico Brasileiro, como a doutora Rossana falou, é um projeto que tem muitas pessoas envolvidas. Essa pesquisa, em especial, que tem coordenada, então, pela professora Rossana e por mim, tem a participação do Rafael Herzog, que é um aluno de graduação aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, que tem trabalhado ativamente na análise desses dados, então tudo isso também é um fruto de um trabalho excelente que o Rafael tem feito. Então, começo aqui minha apresentação contando um pouquinho sobre o que é o Observatório Obstétrico Brasileiro, o que é o OOBR. Basicamente, a nossa ideia com esse projeto é de construir e disponibilizar uma plataforma interativa para o monitoramento, análise de dados públicos e também disseminar essas informações obtidas através desses dados de uma forma clara e transparente na área da saúde materna e infantil. Então, nosso projeto, como a professora Rossana falou, ela é composto por uma equipe multidisciplinar, com pesquisadores da área da estatística, da obstetrícia, pediatria, de várias universidades, né? Aqui destaco a UFES, a USP e a Facens. Pode passar. E dentro essa explicação do que é o Observatório Obstétrico Brasileiro, é importante a gente dizer que dentre os nossos objetivos do nosso projeto, eles estão muito alinhados, esses objetivos estão muito alinhados com os objetivos do desenvolvimento sustentável, ODS, em especial com o objetivo 3. E nessa apresentação, principalmente, a gente vai conversar
na verdade, primeiro apresentar os dados para também trazer algumas discussões, também fomentar discussões para a redução da mortalidade materna. E antes, então, de falar sobre mortalidade materna, é importante a gente definir o que é mortalidade materna. A definição que é considerada pela OMS e é considerada aqui pelo Ministério da Saúde como morte materna é a morte de uma mulher durante a gestação, ou dentro de um período de até 42 dias após o término após o parto, né, após o término da gestação, que é o período de puerpério até 42 dias. E essas mortes, elas têm que ser devidas a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas relacionadas a elas. Porém, a gente destaca aqui que na definição de morte materna, né, que é considerada pelo Ministério da Saúde, não são consideradas os óbitos devido a causas acidentais ou incidentais, que durante a nossa apresentação a gente vai chamar de causas externas, ok? Vale um outro ponto de destaque aqui também, de dizer que os óbitos de mulheres após 43 dias do parto são considerados como óbitos maternos tardios, então eles não são considerados nessa definição de morte materna que é considerada pelo Ministério da Saúde. Pode passar. E um indicador importante, né, para a gente monitorar, né, as mortes maternas é o cálculo da razão de morte materna, que é basicamente a ideia de você considerar os óbitos, né, dentro de um espaço geográfico, por exemplo, os dados do Brasil, e dentro de um período de tempo, por exemplo, dentro do ano de 2020, considerar o número de óbitos de mulheres ligadas à gravidez, parto ou puerpério, no período e no espaço geográfico em questão, dividido pelo número de nascidos vivos nesse período. Então, o que a gente tem? Por exemplo, se essa razão for 30, a gente interpreta esse número como 30 mortes por 100 mil nascidos vivos, certo? Então, essa é a ideia do cálculo da razão de morte materna para a gente ter um indicador de analisar esse caso. E no Brasil, na verdade, o Ministério da Saúde, até como uma meta para redução, né, da morte materna, fez uma meta de, até 2030, corresponder, ter, na verdade, uma taxa de 30 mortes maternas por 100 nascidos vivos, ou seja, ter uma razão de morte materna de 30 mortes por 100 mil nascidos vivos. E aí, o nosso próximo passo é mostrar onde estamos, né? Então, pensando que em 2030 a nossa meta é chegar em 30 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos, que aqui nesse gráfico a gente identifica nessa reta vermelha, é importante a gente ver, aqui no gráfico a gente mostra a partir de 2016, né? Esses dados não são corrigidos por fator de correção, onde estávamos em 2016 e onde estamos agora em 2021. Importante lembrar que os anos de 2020 e 2021 são impactados, né, pela Covid-19, ou seja, pela pandemia, o que levou a um aumento bem importante, né, na razão de morte materna aqui no Brasil. Em especial, no ano de 2021, né, em que a gente observa já uma razão de morte materna superior a 100. E esses dados ainda de 2021 ainda não são os dados, são dados preliminares, porque eles ainda estão sendo checados pelo Ministério da Saúde. Pode passar. E então, feito toda essa definição de o que é considerado como morte materna e trazendo toda essa conversa de como que está a razão de morte materna ao longo dos anos, o que nós, do OABR, traz de novo para essa discussão sobre morte materna? O que a gente traz e apresenta hoje é uma análise aprofundada do Sistema de Informação sobre Mortalidade, o SIM, que é uma base de dados disponibilizada pelo Ministério da Saúde, né, pelo DataSUS, com as declarações de óbitos no Brasil, né, então a gente vai mostrar isso por ano, em busca de garantir que todas as mortes de gestantes e puérperas sejam consideradas, né? Não somente também a nossa discussão daqueles casos que são definidos como morte materna. Então, a gente está trazendo um recorte de todas as gestantes e puérperas que morreram durante os últimos anos. Pode passar. Então,
Para chegar nessa análise, o que a gente fez? E eu acho que esse slide ele é muito importante de metodologia, porque, obviamente, todos os achados que vão ser apresentados depois dependem dessa conversa que a gente está tendo agora. Então, primeiro, a gente obteve os dados do SIM, e aí eu vou explicar um pouquinho como que foi, bem rapidamente, como foram obtidos esses dados. Segundo passo que a gente fez, né, no nosso processo metodológico, foi seguir a documentação do Ministério da Saúde para chegar nos números oficiais de morte materna que o Ministério da Saúde apresenta. Terceiro passo, analisar os óbitos de gestantes e puérperas e ver exatamente quais são esses óbitos que não constam nos números oficiais do Ministério da Saúde. Quarto passo, considerar, além daquelas mulheres puérperas até 42 dias, também analisar aquelas que morreram entre 43 dias e 1 ano de puerpério. E, por fim, o nosso último análise e, consequentemente, achados que a gente vai apresentar depois, é analisar os casos de causas externas, que são aquelas mortes acidentais e incidentais que eu falei anteriormente. Então, primeiramente, como que a gente chegou nos dados do SIM, né? É uma base de dados pública, né? Qualquer pessoa consegue acessar essa base de dados, só que é uma base de dimensões gigantes, né? São bases muito grandes. Então, para ter acesso a esses dados, a gente utilizou a nossa parceria com a PCDAS, que é a Plataforma de Ciência de Dados da Fiocruz, e a PCDAS, por meio de um processo de extração e de carregamento dessas bases de dados, a PCDAS deixou, então, disponível essas bases para a gente, né? E toda a documentação, todo o processo de como que essas bases foram extraídas e como que elas são carregadas na plataforma da PCDAS, pode ser observada no próprio site deles, que eu coloco aqui o link. E o que a gente fez? Fez uma primeira seleção das pessoas do sexo feminino e com idade entre 10 e 49 anos. Então, tudo que a gente vai apresentar agora são mulheres entre 10 e 49 anos. Maravilha. Segundo passo que a gente fez no nosso trabalho. Uma vez acessados os dados do SIM, a gente, então, fez uma validação para verificar se, seguindo o método do Ministério da Saúde para achar os casos de morte materna, a gente chegaria nos mesmos resultados, no mesmo número. Então, aqui nesse slide, a gente apresenta todas as causas de morte, né, que aí são identificadas por códigos do CID-10, né, mas basicamente são códigos de causa de morte. E aí, tem algumas que a gente pode identificar aqui, mas principalmente são aquelas que a gente chama do capítulo 15, que são as mortes associadas à gravidez, parto e puerpério. Nesse capítulo 15, eles não consideram só 2 códigos, que são as mortes que são consideradas no puerpério depois de 42 dias, como eu falei para vocês anteriormente na definição de morte materna pelo Ministério da Saúde. E aí, assim, aqui, então, partindo dessas causas de morte, a gente, então, chegou exatamente nos mesmos números de morte materna ao longo, aqui a gente apresenta a partir de 2016, mas essa checagem foi feita desde 96 e chegamos exatamente nos mesmos números divulgados pelo Ministério da Saúde. Então, a partir de todo esse processo, os números foram os mesmos. Maravilha. Então, passado, então, esse passo de identificar se a forma como a gente estava entendendo e chegando nos números do Ministério da Saúde, o que a gente fez no passo 3 agora? Foi o seguinte, partir não dos códigos de causa de óbito que foram especificados, e sim partir de um campo, né, que na declaração de óbito aponta se aquela pessoa que morreu era uma gestante ou puérpera. E aqui nesse slide, exatamente ali na ficha de óbito, identifica se aquela pessoa morreu na gravidez, no parto, e no puerpério também, como pode ser visto aqui. Então, a gente partiu dos casos que a resposta, né, para esses campos era gravidez ou puerpério, ok? E aí, quando a gente faz essa análise, nesse gráfico aqui em azul, são os números que eu mostrei no slide anterior, que são os números de morte materna oficiais, né, que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, e em verde a gente apresenta
os casos de gestantes e puérperas até 42 dias, mas que não estão sendo considerados nos números oficiais do Ministério da Saúde, certo? E aí, explicar um pouco para vocês qual é a importância de nós olharmos para esses dados. Então, aqui em azul, a gente tem os dados oficiais, com os CIDs oficiais, e aqui os casos que nós identificamos pela análise do campo 37 preenchido, dizendo que aquela morte aconteceu durante a gravidez, parto, aborto ou puerpério até 42 dias. Vou dar um exemplo para vocês. Então, se a gente tem, aqui nós podemos identificar 30 casos de gestantes com cardiopatias que morreram durante a gestação ou puerpério. As cardiopatias se enquadram nas doenças que são agravadas pela gravidez, então elas estão pertinentes à definição da mortalidade materna, porém, esses 30 casos não foram computados nas mortes maternas. Um outro exemplo que pode ficar mais palpável, vamos dizer que eu tenha uma gestante que teve uma infecção e por conta dessa infecção ela foi internada, ficou numa unidade de terapia intensiva e veio a falecer, mas o código colocado na declaração de óbito foi um desses códigos que eu estou citando aqui para vocês, em verde, e não o código O23. Mesmo que tenha sido colocado que ela faleceu no momento da gestação, este caso não será contado como uma morte materna. Então, o primeiro ponto que foi apresentado no gráfico anterior é a necessidade que nós temos para falar da nossa razão de morte materna de uma forma adequada, incluir a avaliação e a busca ativa destes casos que tem o campo 37 preenchido. E qual é o impacto da inclusão destes casos? Então, nós podemos olhar aqui ao longo dos anos, lembrando sempre que a gente olhar os dados de 2021, a gente chama de dados preliminares. O que significa isso? Até o ano de 2020, as comissões de morte materna, que fazem um trabalho sensacional no Brasil, já procuraram os casos de óbitos e este banco está fechado. Quando a gente tem uma situação onde, então, até 2020, bancos fechados, 2021, este banco está aberto, ainda podem acontecer mudanças nesses números. O quanto a nossa busca por esses casos aumentou o número de mortes maternas que está aqui em verde. Durante todo esse período, isso variou de 8% a 12% de aumento do número de mortes maternas. Então, mesmo considerando o fator de correção proposto pelo Ministério da Saúde para o Brasil como um todo, de 1,04 ou de 1,05, é um fator que, ao longo de 2016 a 2021, fica aquém da correção que seria necessária, que seria de 8% a 12%. Então, esse é um ponto inicial do nosso primeiro objetivo, que é olhar para a morte materna até 42 dias. E aí, nós vamos para o nosso próximo objetivo. O nosso próximo objetivo é avaliar, então, os casos de morte materna, incluindo também aquelas mulheres que morreram de 43 dias até 1 ano após o parto. Por que é muito importante que nós olhemos para essas questões e para essas mulheres? Porque existe uma situação bastante peculiar quando você coloca um tempo definido. Dizendo para vocês de uma forma prática, se nós considerarmos que uma gestante com um problema cardíaco teve seu parto, ficou internada numa unidade de terapia intensiva e veio a falecer no 42º dia, ela estaria incluída aqui
na coluna em azul, se o Ministério da Saúde a identificasse, ou em verde, nos dados identificados pelo observatório. Caso essa mesma mulher viesse a falecer com 43 dias após o parto, ela não seria contabilizada e ela estaria nestes dados que nós mostramos para vocês aqui em amarelo, onde nós podemos ver que o mínimo de casos 390 e o máximo de 510 mulheres que morreram entre 43 dias após o parto até 1 ano após o parto. E por que isso é tão importante? E é tão importante que a gente olhe para esses dados, e esses dados precisam ser divulgados, precisam ser monitorados pelas secretarias estaduais, pelo Ministério da Saúde, porque existe uma possibilidade que, com a melhoria na atenção à saúde, mesmo eventos que tenham acontecido no limite de 42 dias após o parto, possam levar a óbito depois deste período. Então, vou dar para vocês 2 exemplos. Se nós olharmos doenças infecciosas e parasitárias, isso no ano de 2021, olhando para aqueles casos identificados pelo Observatório Obstétrico Brasileiro, nós temos 42 casos na gravidez, parto e aborto, 77 até 42 dias após o parto e 124 casos de 43 dias até 1 ano após o parto. E se nós olharmos para as doenças do aparelho circulatório, aí incluídas hipertensão, cardiopatias, 29 casos durante a gravidez, 31 até 42 dias após o parto e 54 casos de 43 dias após o parto até 1 ano. Então, é muito importante que a gente olhe para esses dados. E se nós considerarmos estes dados em relação à coluna em azul, que são aquelas mortes maternas que são apresentadas no painel de monitoramento do Ministério da Saúde, nós vamos ter um aumento ao longo desses anos que variou de 30% a 39% no número de mortes em relação às mortes maternas declaradas. É muito importante que nós pensemos em alguns pontos em relação a isso. O que nos interessa é que nós olhemos para todas as mortes de gestantes e puérperas, porque todos sabem o impacto social, o impacto econômico, o impacto na saúde psicológica de uma morte materna em uma família e mesmo em questões pela desestruturação que passa esse ambiente familiar, mesmo em questões econômicas e de futuro de um país. Então, é importante que a gente olhe para esses dados também. O último ponto apresentado pela Ágata e que nós vamos discutir aqui também é a análise em relação aos casos classificados na CID-10 como causas externas de morbidade e mortalidade, são conhecidos como capítulo 20, e aqui estão selecionados estes casos quando eles ocorreram durante a gestação e o puerpério, considerado aqui até 1 ano. E nós vamos ver que anualmente nós temos de 240 até 336 casos classificados como acidentes, violência, incluída aqui também a violência doméstica e suicídios. Para que vocês tenham uma ideia da grandeza desses dados e como esses dados impactam para essa população, nós podemos ver uma grande maioria das situações acontecendo na gravidez, no parto ou aborto, seguido dos casos que acontecem de 43 dias após o parto até 1 ano, mas também um número relativamente grande de casos que acontecem até 42 dias após o parto. E se nós formos fazer uma análise, então, das mortes de todas as gestantes e puérperas até 1 ano no Brasil,
E essa análise é muito importante para que a gente possa desenhar políticas públicas de qualidade para cada uma dessas causas, para cada um desses motivos de óbito, e com isso reduzir essa situação que, mesmo quando a gente olha as mortes maternas declaradas, já é muito drástica, mas quando nós olhamos o total de mortes, nós temos um aumento de 38% a 58% do número de mortes de gestantes e puérperas até 1 ano em relação às mortes maternas declaradas. Chegando aqui no ano de 2021, mesmo ainda sendo dados preliminares, há um total de 3.955 mortes no nosso país. E o que mais a gente pode dizer em relação a essa situação? O que significa esse total de mortes? Significa que a cada 100 mulheres que morrem durante a gestação, parto, aborto e até 1 ano após o parto, consideradas todas as causas, 28 não foram contabilizadas. Isso é uma situação muito séria. O observatório tem, dentre os seus objetivos, tornar públicos os dados, porque nós acreditamos que apenas com dados adequados, bem apresentados, cientificamente analisados e transparentes, a gente possa mudar a realidade da saúde no nosso país. E se nós formos fazer uma análise crítica e o impacto desses dados ou destas mortes na saúde pública, nós temos que pensar que a subnotificação de casos de morte materna falseia a nossa real situação em relação à morte materna. Então, quando nós falamos de 107 de razão de morte materna em 2021, nós podemos afirmar que, mesmo olhando até 42 dias, a nossa razão é maior que essa, e a nossa meta é de 30 mortes maternas para 2023. Então, é preciso que todos estejamos atentos a estes dados que serão divulgados pelo Observatório Obstétrico Brasileiro anualmente, sempre que eles sejam disponibilizados pelo Ministério da Saúde para a PCDAS e da PCDAS para nós, que o Ministério da Saúde precisa rever os códigos utilizados para a definição de caso de morte materna, incluindo aqueles onde o campo 37 está apontado, mesmo que o CID seja diferente daqueles pré-estabelecidos, que o fator de correção de 1,05, que corresponde a 5%, utilizado pelo Ministério da Saúde, precisa ser revisto à luz do fato de que, em média, 12% dos casos de morte materna não são incluídos como tal. Em relação ao impacto na saúde pública, em relação à morte materna tardia, de 43 dias a 1 ano, a opção por não incluir estas mortes maternas em um painel de visualização e a opção de não dar visibilidade a esses dados falseia a real situação da qualidade de assistência prestada à gestante puérpera. Eu posso ter uma situação onde alguém faleceu com 43 dias e eu vou achar que a nossa mortalidade está caindo, sendo que, na verdade, eu só estou fazendo uma transferência e fazendo com que as mortes aconteçam de forma mais tardia. Esses dois dados precisam ser vistos de forma complementar. A tendência que nós temos é que, com a melhora da atenção à saúde, ocorra a redução das mortes até 42 dias e aumento das mortes após este período. Se esses dados não forem acompanhados, vamos ter uma falsa impressão da redução da morte materna de mulheres que adoeceram durante a gestação e o parto e que passaram de 42 dias. Em relação ao impacto na saúde pública da morte de gestantes e puérperas até 1 ano por causas externas, o Brasil se mostra um país onde acidentes
violência, incluída aqui a violência doméstica e suicídio, levam à morte de mais de 250 mulheres ao ano que estão gestantes ou que tiveram seus filhos há menos de um ano. Precisamos ter a exposição e a clareza desses dados para que políticas públicas possam ser definidas e aplicadas. Queria colocar aqui um reconhecimento ao trabalho incansável dos comitês de morte materna, que procura nas mulheres em idade fértil quais são os casos de possíveis mortes maternas, e a gente espera que os nossos dados também possam contribuir para estes comitês na busca destes casos e na caracterização melhor destes casos. É o objetivo do observatório ser uma referência de informações acessíveis e confiáveis sobre a saúde materna e infantil e ser um suporte para a tomada de decisões. São nossos valores confiabilidade, por isso que nós só trabalhamos com dados oficiais, tornar as informações acessíveis e ser transparentes. Nós usamos um software livre para essas análises e sempre mostramos a documentação e a metodologia utilizada para chegar nesses resultados, para que qualquer pesquisador que repita as nossas análises consiga chegar aos mesmos resultados. Nosso objetivo é que o Observatório Obstétrico Brasileiro possa ser mais uma ferramenta na luta para a redução da mortalidade de todas as gestantes e puérperas até um ano, por todas as causas. Nós estamos disponibilizando agora, são vários os painéis do Observatório. O Observatório ficou mais conhecido em relação à Covid-19, mas são vários os painéis, então temos painéis de indicadores obstétricos, de qualidade de dados, este painel de mortalidade também será disponibilizado, e hoje eles estão reunidos em um site que a gente apresenta a todos vocês aqui, onde também existe algo importante, que é um livro e um tutorial, porque nós temos como os nossos objetivos dados acessíveis para transformar a saúde materna e infantil, um suporte para a tomada de decisão e também a formação de recursos humanos em ciências de dados aplicadas à saúde. E, finalizando, nós deixamos um convite a todos vocês. Nós faremos em 3/8, às 19 horas, um workshop sobre os painéis de visualização do Observatório Obstétrico Brasileiro, tentando deixar a todos uma forma fácil para que todos possam obter os dados dos seus estados, do seu município, ou mesmo do Brasil todo. Nós temos também as nossas redes sociais, onde nós colocamos os highlights dos principais pontos das publicações científicas que nós colocamos, e também uma possibilidade de inscrição no boletim semanal do Observatório, onde, quando há uma atualização dos dados, especialmente os dados do CIVEP gripe e do Covid-19, nós fazemos a divulgação de um resumo destas situações. É isso que nós tínhamos a apresentar